their life and whoops, God is guilty and they are out of fellowship. Quantas pessoas nós conhecemos que andaram com Jesus ao nosso lado e depois de algum tempo, por causa de uma experiência ruim, por causa de alguma coisa muito ruim que aconteceu, eles dizem assim: isso que é a igreja? Eu não quero nada com a igreja. Ou passam por uma provação: esse Deus não é confiável, eu não quero mais crer em Deus. Did you ever see how a marathon race starts? Você já viu como é que começa uma maratona? Hundreds of people in the beginning. Centenas de pessoas no começo. And after 2 hours, you can count in one hand how many reach the end. E depois de 2 horas, você pode contar nos dedos quantos chegam ao final. It's really funny. Not funny, poor guys, they're running so much. But it's really weird. You know, it starts with hundreds, but only few reach the end. Na verdade é engraçado, não é tão engraçado porque são eles que estão correndo, mas o fato é, começamos com centenas e no final alguns poucos chegam ao final. I'm not a marathon runner. Eu não sou um corredor de maratona. If I run in the neighborhood, it's only a few kilometers, very slowly. E se eu corro por acaso alguma vez, são alguns poucos quilômetros só na minha vizinhança. Recently, I bought a bicycle to go from home to church, to save some gasoline. Recentemente eu comprei uma bicicleta para ir de casa ao trabalho e economizar gasolina. And you know, in Jerusalem, it's like here in Brazil. It goes like this, mountain and a valley. E em Jerusalém o problema é que você tem mais ou menos o que nós temos aqui, que você tem montanha e vale, montanha e vale. And every time I go down the hill, I enjoy the breeze of the morning and I thank God for His creation. E toda vez que eu estou descendo uma lomba assim, eu fico feliz, aproveito a criação de Deus e a brisa, estou muito feliz. And then when I come up the hill, I start to think, Menno, are you stupid? You have a car. E aí quando eu começo a ter que subir aquela subida enorme assim, eu fico pensando: Menno, você é bobo, você tem um carro, por que não usar o carro? I start to feel muscles I didn't know that God created. Eu começo a sentir músculos que eu nem sabia que Deus havia criado. And then I have all the time to think, why in the world I'm doing it? E aí eu tenho todo o tempo para pensar: por que eu estou fazendo isso? And then I reach the top and then go down. Oh God, thank you for downhills. E aí quando eu chego no topo e começo a descer, eu começo a relaxar. Obrigado, Senhor, pelas descidas. Now, you think it's a joke, it's reality. Você pode pensar que é uma piada, mas na verdade é o que acontece. But sometimes our spiritual life looks the same. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual é exatamente assim. Life today, it's really going uphill, uphill. You know, not every day it's an easy day. O que nós passamos na nossa vida às vezes são subidas terríveis ou descidas relaxantes. And the greatest boxes you receive is from brothers in the church. It's not from the world. E os maiores ataques que você recebe são de irmãos da igreja, não do mundo. And then you start to think, is this really the house of the Lord? Am I in the right place? E aí você começa a pensar: será que essa aqui é a casa de Deus? Será que eu estou no lugar certo? If you put people as the center of your life, you may leave the place. But if you leave Christ in the center, then you can swallow the frog. Se você colocar pessoas como centro da sua vida, aí não faz nenhum sentido permanecer. Mas se você colocar Cristo como centro, você aprende a engolir alguns sapos. I wouldn't say this sentence in French because there it's a delicacy. Eu não diria isso na França, porque lá eles comem rãs. The idea is here when he says incorruptible is when we walk with Christ, hard time, easy time, from the day we knew him as Lord until the day he takes us or we die. O que ele quer dizer com a coroa incorruptível é que ela está reservada para aquele que anda fielmente com o Senhor, desde o primeiro dia que eu tenho meu encontro com Jesus, até o dia que ele me leva para os céus, ou que eu encontro a minha morte. You know, God may bring into our lives a very hard test. Deus pode trazer à nossa vida uma provação muito difícil. And during this time, it will really test our faith. Are we in the truth?
E nesses períodos de provação difícil, nós vamos ser duramente provados em nossa fé. Nós permanecemos na verdade. Most